Boa noite a todos. Eu sou Mari e vou fazer com vocês a mensagem desta semana. Então eu vou começar com os avisos da casa. Nossa casa... Obrigada. Ela está aberta todas as segundas-feiras. Nós temos o atendimento fraterno. Atendimento fraterno é esse momento que você pode vir, conversar com o seu Cláudio ou com alguém da equipe dele, conversar sobre suas dúvidas em relação à doutrina ou alguma questão íntima de fenômenos mediúnicos os quais você estejam passando, alguma situação vivida que você gostaria que colocasse ali à luz da doutrina espírita para estar relacionando com a sua vida no dia a dia. Então, as segundas-feiras é o dia propício para isso. Vem tomar um passe, participa, ouve o Evangelho da noite, o Evangelho da semana. E esse atendimento fraterno, ele inicia a partir das 7h15 da noite. Então, essa conversa íntima, ela é reservada numa sala com o seu Cláudio, mais um acompanhante. E esse atendimento vai até às 7h50, porque às 8 horas da noite, às 20 horas, nós temos então a leitura do Evangelho da semana. E nós estamos no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é sempre este livro aqui, ou alguma versão dele. Nós estamos no capítulo 3, que é Há muitas moradas na casa de meu pai. E no domingo, a gente sempre coloca o que será lido na segunda-feira. Então, assim, quem está no grupo, né, do centro, lá o grupo Irmã Zoraide, administrado pelo Eduardo, de domingo de manhã, domingo à tarde, assim, a gente está sempre colocando qual é o tema do Evangelho da semana. E os passes de segundas-feiras, eles começam a partir das 7h30 da noite. Vai das 7h30 até as 7h50. Para dar ali um tempinho para a gente sentar aqui, se harmonizar e se preparar para a leitura do Evangelho. E às terças-feiras, nós também temos passes, a partir das 7h30. E as palestras começam às 20 horas, às 8 da noite. Aos sábados nós temos atividade de yoga, que é de manhã, sábado das 9 às 10. Quem tiver interesse é só falar com o Eduardo ou falar com a Simone. Aos domingos nós temos evangelização infantil, que nós atendemos crianças de 5 a 8 anos. A atividade com as crianças, elas começam às 9h30 da manhã e se encerram às 11 horas. E tem também passes aos domingos, que é das 9 da manhã às 9h30. E nós temos palestras abertas aos domingos. Então, não é apenas para os familiares das crianças, é para todas as pessoas que quiserem participar, quiserem estar aqui. Aos domingos, às 9 da manhã, das 9h30 até as 10h30, a palestra, e normalmente é com o Richard. Nós temos ali na frente, lá na recepção, junto ao Eduardo, há caixinhas de perguntas, né? Então, assim, se você tem alguma dúvida em relação à doutrina ou algum fenômeno que acontece com você, você gostaria de saber o que a doutrina diz a respeito disso, é só você escrever a sua pergunta e colocar ali na caixinha. O seu Cláudio vai reservar um dia no mês, numa terça-feira no mês, para estar respondendo essas perguntas. Nós temos aqui uma campanha de alimentos, né? A gente sempre pede a doação de alimentos, porque tem sempre alguém que vem em busca de uma cesta básica aqui no centro, e a gente sempre tem uma reservinha, né? E essa reserva vem de vocês. Então a gente tem assim uma campanha contínua de alimentos. Nós temos os livros para empréstimos, livros de diversos temas, né, os títulos doutrinários e romances espíritas, que estão à disposição de todos. Nós temos também um canal no YouTube chamado Irmã Zoraide, onde nós colocamos as palestras, as mensagens, as músicas. Então nós pedimos que vocês acessem, que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam no canal, para a gente estar aí
promovendo a doutrina, compartilhando com mais pessoas, para que todos também tenham a oportunidade de conhecer um pouco mais da nossa linda doutrina. E em novembro, né, nós vamos ter um evento de encontro, o nosso chá, né? Então a gente já está se organizando, vendo quais são as prendas, os prêmios principais, para a gente ter essa tarde gostosa em novembro, o nosso chá delicioso, né? Então a gente pede que vocês já vão se preparando, né, reservando aí o novembro para a gente poder estar juntos numa tarde de compartilhamento, uma tarde de alegria, de festividade e conhecer todos os trabalhadores da casa. Então hoje, né, meu dia, eu gosto sempre de estar aqui divulgando o livro Vinha de Luz, que é da coleção Fonte Viva, e hoje nós vamos refletir sobre a lição número 14. Então, vamos fechar os nossos olhos, respirar calma e tranquilamente. Vamos nos conectando com a espiritualidade maior, serenando o nosso coração, serenando os nossos pensamentos. Vamos permitindo que os amigos espirituais que estão aqui desde cedo, preparando este ambiente, higienizando e purificando cada canto, cada fresta, enchendo de fluidos de paz e renovação. Vamos fazendo a nossa parte, relaxando a nossa mente para que nós possamos receber todos esses fluidos. Vamos pedir a presença dos nossos amigos espirituais, nossos espíritos guias, nossos mentores, nossos amigos em espírito que estejam aqui e possam refletir conosco, que possam nos envolver, nos dar aqui o passe espiritual, revigorando as nossas células físicas, trazendo a paz e a tranquilidade que nós necessitamos para continuar o nosso caminho. Vamos pedir a esses amigos que facilite a nossa compreensão, a nossa meditação, a nossa reflexão, para que a mensagem seja útil de alguma forma. E que possamos sair daqui mais fortalecidos, mais esperançosos, com a fé fortalecida, com a confiança. Que possamos sair daqui muito melhores, mais em paz. Abençoe nossa noite, abençoe o nosso encontro e que esse pão espiritual possa nutrir e fortalecer o nosso coração. Que assim seja. Então, a mensagem do nosso livro Vinha de Luz é a de número 14. Olha, aos poucos nós já estamos avançando, hein? Já estamos no 14. E a mensagem, ela se chama aproveitamento. E começa com a primeira carta de Paulo a Timóteo. E ele extrai aqui um trecho do capítulo 4, versículo 15, que diz o seguinte: medita estas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento
seja manifesto a todos. Paulo. Geralmente, o primeiro impulso dos que ingressam na fé constitui a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. Semelhante propósito, às vezes, raia pela imprudência, pela obsessão. O novo crente flagela a quantos lhe ouvem os argumentos calorosos, azorragando costumes, condenando ideias alheias e violentando situações, esquecido de que a experiência da alma é laboriosa e longa, e de que há muitas esferas de serviço na casa de nosso Pai. Aceitar boa doutrina, decorar-lhe as fórmulas verbais e estender-lhes os preceitos são tarefas importantes, mas aproveitá-la é essencial. Muitos companheiros apregoam ensinamentos valiosos, todavia, no fundo, estão sempre inclinados a rudes conflitos em face de menor alfinetada no caminho da crença. Não toleram pequeninos aborrecimentos domésticos e mantêm verdadeiro jogo de máscaras em todas as oposições. A palavra de Paulo, no entanto, é muito clara. A questão fundamental é de aproveitamento. Indubitável que a cultura doutrinária representa a conquista imprescindível ao seguro ministério do bem. Contudo, é imperioso reconhecer que, se o coração do crente ambiciona a santificação de si mesmo, a caminho das zonas superiores da vida, é indispensável se ocupe nas coisas sagradas do Espírito, não por vaidade, mas para que o seu justo aproveitamento seja manifesto a todos. Então, Emmanuel vem dizer aqui que nós precisamos saber aproveitar. Então, pensando a respeito dessa mensagem de Emmanuel, essa reflexão que ele faz em cima do ensinamento de Paulo, dessa carta a Timóteo, ele diz o seguinte naquele trecho, né? Que ele fala: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então, esse versículo ele é tão pequeno, mas ele tem ali uma enorme sabedoria. Porque ele nos fala do cuidado e da importância da gente manifestar na nossa vida diária tudo o que o conhecimento espiritual pode nos fornecer, principalmente em relação à nossa transformação. Então, que a gente possa ali, através de tudo o que a gente aprende, manifestar no nosso dia a dia a transformação que este conhecimento que a gente adquire quando está numa doutrina, quando está numa religião, que todo esse conhecimento espiritual que ele pode nos proporcionar. Então, é sobre isso que Emmanuel fala. E já no começo da mensagem a gente percebe que quando a gente entra numa religião nova ou conhece uma doutrina, a gente começa com tanta empolgação, a gente começa tão animado, né? A gente tem assim, quando ele fala na mensagem do impulso inicial do novo crente. Eu não sei vocês, mas pelo menos para mim, quando eu comecei no Espiritismo, eu fiquei muito impressionada com tudo que estava aprendendo,
tudo que estava conhecendo, tudo que estava sentindo, né? As visões, o desdobramento, as sensações, as mensagens, o contato com os espíritos, o contato com o livro dos espíritos, com os livros da doutrina, tudo isso para mim foi sim muito empolgante, que é o que o Emmanuel está falando aqui, né? O contato inicial do novo crente. E quando isso acontece, né? Quando a fé ela desperta, a gente sente assim um desejo muito grande de trazer outras pessoas, de mostrar para outras pessoas que se aquilo está sendo tão bom para você, por que não querer ali trazer a sua irmã, sua mãe, seu pai, seus amigos, seus vizinhos? E a gente fica nesse alvoroço. A gente quer transformar o mundo, quer que todos venham, quer que todos conheçam, a gente quer convencer os parentes, quer convencer todo mundo. E muitas vezes a gente se torna até chato, né? Porque a gente quer que os outros mudem o caminho e sigam o nosso caminho. E é nisso que o Emmanuel trata na mensagem, quando ele fala que a gente cai ali na imprudência. Por quê? Porque a gente, querendo colocar ali a nossa posição, colocar ali a nossa opinião, querendo colocar ali a nossa fé, a gente condena o costume de outras pessoas, o modo de vida, o jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de pensar, as opiniões. A gente critica suas ideias, a gente não aceita, a gente rebate, a gente justifica. E a gente tenta, então, impor a outras pessoas a nossa visão espiritual. Só que a gente esquece que cada alma, ela tem o seu tempo de evolução. Ela precisa de tempo para se construir. E essa construção, ela não é do dia para a noite. É uma construção lenta, paciente. E Emmanuel, ele traz ali na mensagem que é importante que a gente lembre-se disso, do caminho de cada um, da necessidade de cada um, que cada um está aonde precisa, cada um está segundo a sua necessidade, cada um está onde se sente bem. E ele fala ali um trecho muito importante, inclusive que vem de encontro ao Evangelho da semana, do capítulo 3, que há muitas moradas na casa do Pai, e nessas moradas há muitas tarefas. Então, ali onde você está, onde você se sente bem, ali está a sua tarefa. Ali está o aprendizado que você necessita naquele momento. Né? Então, ele não precisa ser arrastado. E nós que estamos ali, os novos crentes, descobrindo a maravilha da nossa nova doutrina, nós não podemos estar ali e empurrar goela abaixo aquilo que a gente acredita que é importante, aquilo que a gente acredita que vale a pena. A gente precisa respeitar o tempo do outro. Ah, mas aquele lá a gente está vendo que não vai dar errado. Não, mas ele é que precisa caminhar, ele precisa viver aquilo. E a gente também caminha e nós vamos viver as nossas experiências. Porque a gente precisa respeitar o tempo de cada alma, a necessidade de cada um. E é interessante que na mensagem Emmanuel fala sobre aceitar e aproveitar. Tem? Então ele diz assim que aceitar é uma coisa, aproveitar é uma coisa totalmente diferente. Então assim, eu aceito. Quando eu aceito, eu ouço, eu decoro os versículos que me tocam profundamente, eu repito as frases prontas daquele ambiente que estou e eu quero converter os outros através da fala, da oratória. Porém, quando eu aproveito, é uma coisa totalmente diferente. Porque quando eu estou aproveitando, eu estou permitindo que todos esses ensinamentos, todos esses conhecimentos, principalmente do Evangelho, ele entra dentro do meu coração e ele
me molda, Ele transforma os meus sentimentos, as minhas atitudes. Então estou aproveitando tudo aquilo que eu estou aprendendo, eu estou aproveitando tudo aquilo que eu estou conhecendo para a minha transformação. É por isso que Emmanuel, em sua mensagem, ele diferencia bem do que é aceitar e do que é aproveitar. Por exemplo, quando a gente fala de perdão, né? Então, não adianta a gente falar de perdão se na nossa casa, no nosso lar, a gente não suporta uma pequena desavença. Não adianta a gente falar de caridade se nós estamos de olhos fechados àquele que está ao nosso lado necessitando de auxílio. Então, essa é a diferença entre aceitar e aproveitar. Porque assim, muitos de nós ainda, a gente vive nesse jogo de máscara a qual fala a mensagem. A gente coloca ali uma postura de serenidade, uma postura de fé, né? A máscara. Mas o que acontece dentro da gente? Lá no nosso íntimo, né? A gente está ali com uma máscara de paciência, de tolerância, mas dentro da gente ali está um alvoroço, né? Nós estamos ali cheios de impaciência, de intolerância, nós estamos cheios de orgulho, que é o que o Cristo falava, né? Dos sepulcros caiados, né? Por fora belos e por dentro cheio de podridão. Então, assim, muitas vezes a gente só tem o externo, só tem o verniz e não trabalha aquilo que tem dentro da gente. A gente não aproveita aquilo que nós estamos tendo contato. E Emmanuel, na sua mensagem, ele é muito claro e objetivo quando ele diz que o que importa realmente é o aproveitamento. Como nós estamos aproveitando, como nós estamos utilizando tudo isso que a gente está aprendendo, tudo isso que a gente tem à mão. E ele fala, inclusive, que a fé sincera, ela não é medida pelo aquilo que a gente fala, mas sim o quanto a gente consegue, através de tudo isso que está aqui, o quanto a gente consegue se transformar por dentro. Então, a gente pode utilizar como exemplo a nossa casa. A nossa casa, ela sempre serve de exemplo para a gente. Por quê? Porque é no dia a dia, é no convívio com as pessoas da nossa família que a gente mostra se a gente está ou não aplicando tudo aquilo que a gente aprende no Evangelho. Se a gente está ali lidando com aquela mãe, com aquele filho, com o marido, com aquelas pessoas que vivem ali neste mesmo recinto conosco, se a gente está ali realmente aplicando a tal da paciência que a gente fala tanto, aplicando tanto o amor, a compreensão, é na nossa casa. Muitas vezes a gente quer fazer grandes obras para fora, quer fazer trabalho voluntário, mas e dentro de casa, né? Como que está ali a nossa relação com a nossa família? E outro ponto também que a gente pode pegar como exemplo é o nosso trabalho, né? Nosso ambiente de trabalho. Porque ali, nesse ambiente, com essas pessoas tão diferentes, que a gente vai exercitar o nosso compromisso, a nossa responsabilidade, a gente vai exercitar ali a nossa honestidade, o nosso respeito e principalmente a cooperação. Cooperando, trabalhando, respeitando, se responsabilizando naquele ambiente pelas tarefas que são atribuídas a cada um. E a gente também não pode esquecer da sociedade, né? Quando a gente fala sociedade, é a rua que a gente mora, é o trânsito, é ali no mercado, no caixa do mercado, no balcão de uma lojinha, né? Então, assim, quantas vezes a gente está morrendo de pressa e aí você chega no caixa e é o que está na tua frente está ali batendo papo com o caixa, falando, conversando, e a gente fica impaciente, a gente fica irritado, a gente quer mandar ir logo porque a gente está com pressa.
né? Então, assim, como é que a gente está exercitando tudo isso na nossa vida cotidiana na sociedade? No trânsito, quando alguém te fecha, alguém te corta, ou alguém pula na frente do seu carro com sinal verde, quer atravessar a rua, sendo que o semáforo ainda não fechou. Como que a gente age nesse momento, né? Então, é nessa convivência social que a gente demonstra, né, a tolerância, o respeito às diferenças, porque cada um ali tem o seu tempo, anda mais devagar, anda mais depressa, e a gente que está ali estudando essa parte espiritual, a gente fala tanto do Evangelho, será que a gente está realmente colocando, aproveitando essas lições justamente nesses momentos de impaciência, nos momentos de crise, nos momentos de conflito? E esse aproveitamento, o aproveitamento verdadeiro, ele não se manifesta nesses grandes trabalhos, mas sim nessas pequenas ações do dia a dia, nesses pequenos gestos diários, porque todo dia ali na nossa rotina, é ali que a gente realmente mostra se a gente está aproveitando ou não. Então, e não são nos grandes discursos, nas falas bonitas, mas sim nessas pequenas atitudes, no nosso convívio diário. E Emmanuel, através desse texto que ele traz, baseado nesse pequeno parágrafo da carta de Paulo, ele amplia esse nosso chamado e nos faz pensar sobre isso. E aí, trazendo para a doutrina espírita, a doutrina ela nos orienta o seguinte, né? O meditar sobre essas coisas espirituais, né? Então, como que eu vou meditar sobre isso? É estudar, né? É estudar as obras de Kardec. Então, que obras? Então, assim, se nós queremos saber quem somos através da filosofia espírita, então nós vamos atrás do Livro dos Espíritos, estudar, meditar sobre o Livro dos Espíritos. Se nós queremos entender os nossos sonhos, fenômenos mediúnicos que acontecem conosco, essas sensações, essas percepções, essas intuições, esses pensamentos intrusivos que nos envolvem, então nós vamos ali estudar o Livro dos Médiuns. Se nós queremos conhecer o início de tudo, como que foi que tudo começou, como que se deu a evolução do princípio inteligente até nós sermos o que nós somos hoje, nós vamos então estudar a Gênese. Se nós queremos entender a justiça divina, como é que se dá a justiça divina, por que é que eu tenho que trabalhar, eles falam tanto dessa reforma íntima, dessa minha melhora pessoal, por que é que eu tenho que me transformar? Então nós vamos ali estudar o livro O Céu e o Inferno. Ah, mas qual é o caminho? Né? Como é que eu faço isso? Como é que eu posso melhorar a minha relação com o outro, a minha relação com a minha família e a minha relação comigo mesmo? Através do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o estudo é através deste estudo das obras de Kardec que nós vamos ter ali o contato com essas coisas espirituais que são tão importantes para nós. Porque por mais que nós vivamos no mundo material, nós temos a nossa rotina, né, esse tempo tão escasso que nós temos para as coisas, nós somos seres espirituais. Nós estamos em constante contato com o mundo espiritual, com os nossos amigos espirituais que estão aqui, estão em nossa casa, estão no nosso trabalho, na nossa rua, estão em todos os lugares, porque nós somos como eles. A única diferença é que nós estamos num corpo carnal. Mas por que então o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo traz apenas a parte que nos interessa, sem rodeios, sem fantasias. Ele traz para nós ali os exemplos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, que é a parte que nos interessa, porque Jesus, ele é o nosso modelo. Então, é o caminho que nós vamos seguir.
E ocuparmos-nos, né? O que significa esse ocuparmos-nos? Quando a gente fala sobre ocupação, é a gente então praticar o nosso autoconhecimento, olhar para dentro da gente e identificar dentro do nosso ser, do nosso caráter, da nossa personalidade, o que é que nos prejudica. Procurar dentro de nós quais são as coisas que nos prejudicam, os sentimentos, as atitudes, as emoções, e a gente procurar transformá-las ou substituí-las, né, por coisas, por qualidades, por virtudes mais positivas, né, que nos ajude a mudar esse nosso jeito de ser e estar neste mundo de relação, seja a relação com as pessoas, seja a relação com os bens materiais, seja a relação com o meio ambiente, com a natureza, com a ecologia, com o mundo em si. Melhorar essa nossa relação com tudo aquilo que Deus criou, né? Então, a gente também não pode deixar de citar aqui o exercício da caridade, né? A caridade no seu aspecto mais amplo, porque é através do exercício da caridade que nós vamos ali nos desprendendo do nosso orgulho e do nosso egoísmo, através dessa doação do que nós temos de melhor. Não estou falando só do financeiro, mas a doação de todos os nossos dons, né? Dos nossos melhores dons. A gente está ali multiplicando os nossos dons através da caridade. Que dons são esses, né? O dom da atenção, o dom do abraço, da conversa, da escuta, do tempo para o outro. Então, a caridade na sua forma mais ampla de ser. E também, importante a gente falar sobre a vigilância dos nossos pensamentos. Porque a gente aprende que estar atento, estar centrado em nós mesmos, nós percebemos os pensamentos intrusivos, sabemos que não são nossos, nós bloqueamos e mudamos a sintonia e assim nós vamos administrando as nossas próprias emoções, né? Sem sermos envolvidos por emanações alheias, coisas que não nos pertencem, né? Então, através dessa ocupação de nós mesmos, desse aproveitamento de tudo que a gente estuda, de tudo que a gente aprende na doutrina, nos auxilia no nosso equilíbrio, na nossa paz e na nossa serenidade. E o aproveitamento, ele se manifesta não para a gente mostrar para os outros que nós somos melhores, não é nada disso. Não é para exaltar a vaidade da pessoa, Emmanuel já diz na sua mensagem, mas sim para que todos percebam, através do exemplo, não é da oratória, não é do discurso, não é da palavra, mas pela atitude, através do seu exemplo, que o Espiritismo, ele só tem a contribuir, que o Espiritismo, ele é luz, ele é consolo, ele é transformação verdadeira. Mas é aquilo, né, que o seu Cláudio fala sempre, as coisas não virão de fora para dentro, e sim de dentro para fora. A doutrina, ela está aqui, e como Emmanuel nos faz o chamamento, Emmanuel nos convida hoje, o importante é que a gente aprenda a aproveitar. Então nós temos que aprender a aproveitar tudo aquilo que nós temos hoje, primeiramente para o nosso benefício, nos equilibrando, serenando, nos fortalecendo, através de tudo que nós temos. E é um ramo vasto, né? Então, mas a gente precisa começar do começo, né? Da base. E a base são os ensinamentos, os livros que Kardec nos deixou, através da comunicação dos espíritos. Então, assim, que a gente possa chegar em casa, retomar essa mensagem, refletir sobre ela e ver quais desses aspectos mais te interessam,
para que você possa ali alimentar sua mente, alimentar o seu espírito, se equilibrar e se fortalecer sobre tudo isso que a doutrina nos oferece. Então, assim, que a gente possa aproveitar, guardar tudo isso em nossos corações, tudo isso que Emmanuel nos traz. Emmanuel sempre vem nos mostrar um ponto e nos conduzir sempre ao trabalho e à nossa própria transformação. E Emmanuel, ele sempre, em todas as suas mensagens, tenho percebido que ele sempre fala a mesma coisa, que assim, não basta falar de Jesus, é preciso viver os seus ensinamentos. Não basta aceitar a doutrina, é necessário aproveitá-la. E o que o nosso aproveitamento, por menor que seja, por mais simples, mais humilde que seja, mas é que ele seja perceptível, né? Que ele consiga, esse nosso pequeno aproveitamento de cada dia, ele possa irradiar paz, fraternidade, união e compreensão para todos aqueles que estão conosco, que convivem conosco, que atravessam o nosso caminho no dia a dia. E que a gente possa, inclusive, irradiar compreensão e amor. E desta forma, pedimos que Jesus nos abençoe e que Jesus nos dê clareza de pensamento, fortaleça a nossa fé e as nossas convicções, e que nós possamos a cada dia meditar sobre tudo isso que nós temos, todo esse conhecimento, e que a gente se esforce realmente para nos ocupar dele, né? Que a gente possa nos ocupar, trazê-los à tona e assim crescer verdadeiramente como seres espirituais que somos, né? Porque este momento que nós vivemos hoje, que estamos aqui encarnados, ele, como o seu Cláudio falou ontem, ele é fugaz, ele passa muito rápido e a gente precisa aproveitar cada dia mais, cada dia melhor. E ontem, nos trabalhos, na segunda parte do estudo do Evangelho, veio uma mensagem muito bonita, que eu achei que essa mensagem, ela encaixa direitinho com o objetivo da mensagem desta noite, né? Direitinho com a mensagem de Emmanuel, e eu queria compartilhar com vocês. A Silvia, que foi quem recebeu, quem psicografou, ela vai colocar no grupo, né, do Irmã Zoraide, para que todos tenham acesso, mas eu quero que vocês ouçam de primeira mão, vocês são os primeiros a ouvir, tá? A mensagem se chama Realize-se. Hoje é o dia certo para recomeçar. Agora é a melhor hora para realizar. O presente é o tempo disponível para iniciar o projeto de vida tão almejado. Peça ajuda a Deus, faça agora. A ajuda chegou agora e não depois, não amanhã. Um novo projeto, uma nova ideia, uma nova atitude. Acolha junto de si seus melhores sentimentos e os multiplique, dividindo com os seus melhores gestos, seu olhar mais carinhoso, sua companhia mais compreensiva, seu sentimento mais fraterno. Ao realizar-se, você realiza um novo mundo. Ao renovar-se, você renova o mundo. A nova era está disponível e prestes a emergir a partir da escolha. Quanto mais embasada no amor ela for, cada um de nós. Aqui, aproveitamento. Então, segundo essa mensagem, que nós possamos aproveitar e nos realizar cada vez mais. Então, neste momento, eu convido a todos a fechar os olhos e vamos aproveitar este momento para doar
doar os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos a todos os nossos irmãos que neste momento precisam de um abraço fluídico, precisam de nossas energias, precisam de nossas vibrações positivas. Vamos reunir dentro do nosso coração sentimentos de paz, de alegria, de amor. E vamos enviá-lo. Sabe aquela pessoa que neste momento você sabe que ela precisa de um olhar, que ela precisa de uma presença amiga, que ela precisa de uma palavra, precisa de um abraço. Vamos enviar e envolvê-la com esses sentimentos, para que ela se sinta fortalecida, para que ela se sinta feliz e tenha coragem para se erguer e caminhar pela vida. Vamos reunir pensamentos de fortalecimento e renovação. E vamos enviar para aquela pessoa que está no tratamento médico, que está aguardando um diagnóstico, que está no hospital, prestes a fazer uma cirurgia, que está em casa, já se recuperando, que já passou pelos seus processos e agora está apenas se fortalecendo. Vamos enviar fortalecimento de renovação física, renovação das células, fortalecimento dos órgãos, equilíbrio físico. Sabe aquele irmão, aquela irmã que neste momento você conhece, você sabe, que está ali em desequilíbrio psicológico, em desequilíbrio emocional, por algum fato que aconteceu em sua vida. Vamos enviar pensamentos de paz e serenidade, de restabelecimento mental, psíquico. Vamos envolvê-la com luz, com alegria e motivação, para que rompa essas barreiras. Para que o sorriso brilhe em seu rosto, para que seus olhos emanem vida e alegria. Vamos enviar aos nossos irmãos que estão privados de liberdade pensamentos de coragem e renovação. Para que vençam esse momento, vençam essa fase. Vamos mentalizar agora todos os nomes do caderno de oração, para que cada mente, que cada coração receba a luz e a paz segundo a sua necessidade. Vamos mentalizar cada um agora, a sua casa. Vamos enchê-la de luz. Vamos mentalizar cada um que mora ali com você. Cada coração. Envolvê-los com pensamentos de alegria, de união, harmonia e entendimento. Enchendo essa casa de paz. Neste momento,
Vamos mentalizar a nós mesmos e vamos sentindo a presença espiritual. Nossos amigos espirituais que estão aqui vão nos envolvendo com o passo espiritual, vão acalmando a nossa mente, vão tratando o nosso corpo espiritual, vão renovando as nossas células, vão equilibrando os nossos sistemas. Vão trazendo leveza para o nosso coração, clareando os nossos pensamentos, para que nós possamos receber as intuições. Vamos nos envolvendo com fluidos, nos renovando, fortalecendo a nossa fé, a nossa coragem e nossa disposição. Vão potencializando a nossa motivação e a nossa alegria. E neste momento, vamos agradecer a espiritualidade pelo encontro, agradecer a presença dos amigos espirituais aqui, agradecer ao Mestre Jesus, o nosso modelo e guia, agradecer ao Pai Celestial, Criador de toda a vida. Obrigado, Pai Eterno, por nossa vida. Obrigado, Pai Eterno, por nossa história. Obrigado, Pai Eterno, pelas bênçãos, pela proteção. E continue iluminando o nosso caminho, Senhor, trazendo-nos a paz e a renovação a qual precisamos. Obrigada, Pai Celestial. Gratidão aos amigos celestes. E neste momento, encerrando o nosso encontro, vamos unir as nossas vozes e as nossas intenções na prece a qual Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória sem esperança. Obrigada a todos, que vocês tenham uma ótima noite, um regresso seguro aos seus lares. E muitas bênçãos, uma semana abençoada para todos.